Olá, tudo bem? Vamos entender porque o juízo de Deus começou a partir da sétima trombeta tocada. Por quê? Porque foi quando ocorreu o toque da sétima trombeta é que todos os reinos passou a ser de Cristo. Até então, os reinos da terra, daquele mundo habitado, pertencia a Moisés, pertencia aos legalistas, pertencia aos seguidores de Moisés, aos mandamentos de Moisés. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, ou seja, o evangelho de simples anúncio das boas notícias do reino de Deus, que era para o futuro nos dias de Jesus, nos dias de Paulo. Aqui nessa situação ele se tornou eterno. Ele passou a ser de século a século, por todos os séculos, por todas as gerações. Ele passou a ser o reino de Deus estabelecido eternamente nos homens, no espírito, no entendimento, no coração dos homens. Quando você lê o versículo 7 desse mesmo capítulo 14 de Apocalipse, então vou ler o 6 e o 7 juntos para você entender. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então agora você consegue entender o porquê que foi somente após o evangelho se tornar eterno que começou o juízo de Deus. Por quê? Até então, todos os reinos eram de Moisés. E quem é que julgava as coisas? Quem é que dava as ordens? Quem é que dava as cartas? Era Moisés. Mas quando você lê no capítulo 12, você vê que estourou uma guerra no céu, que fala a partir do versículo 1 até o versículo 10 de Apocalipse 12. A mulher que gritava com dores de parto era Jerusalém, que estava cercada pelo dragão vermelho, que tinha todos os poderes e autoridades, e era o exército romano. Quando você chega lá no versículo 7 de Apocalipse 12, do 7 ao 10, então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram, e o dragão, que aqui representava os judeus, representava os legalistas, representava Moisés, lutou também juntamente com seus anjos, mas foram derrotados. Aquele dragão que era a antiga serpente, o diabo e Satanás, ele foi expulso. Quando você chega no versículo 10, diz que o acusador de nossos irmãos foi expulso, aquele que os acusava dia e noite. Quem é que acusava? As leis de Moisés. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 12, que estourou a guerra e todos os poderes, todos os reinos passou a ser de Cristo, porque no capítulo 11, versículo 15 ao 17, houve o toque da sétima trombeta. Então, quando houve o toque da sétima trombeta, todos os reinos passou a ser de Cristo. Então, no capítulo 14, versículo 7, então chegou a hora do juízo de Deus. E o juízo de Deus foi contra quem? Foi contra toda a humanidade? Não. O juízo de Deus, que o Apocalipse fala claramente, tendo base como todas as profecias, ele iniciou no ano 66. E este durou até a metade do ano 70. Quando houve a queda do templo, quando houve a sentença final contra as 12 tribos de Israel, contra a nação de Israel. Então agora fica fácil de você entender o versículo 7 de Apocalipse 14, porque proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Os únicos que não entendem dessa forma são o quê? Os religiosos, os futuristas, o pessoal da teologia, o pessoal, os pregadores, que dependem do dinheiro das pessoas,
que dependem da escravidão das pessoas. Enquanto as pessoas não souberem a verdade, enquanto as pessoas não entenderem o porquê o juízo aconteceu e o porquê do juízo de Deus, que foi contra a nação de Israel, contra as 12 tribos de Israel, as pessoas sempre serão escravizadas nesses templos religiosos, principalmente nas chamadas igrejas. Sempre serão enganadas. Sempre será falado, dito a elas, que Jesus ainda vai voltar, que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 era sábado ou domingo. Claro, porque eles dependem das pessoas. Você imagine se eles lerem, se eles mostrar que Cristo já voltou, se eles mostrar que o juízo final já aconteceu, que o juízo de Deus já aconteceu. O que vai acontecer? As pessoas sairão de dentro dos templos. Quem é que irá pagar os altos salários? Quem é que irá pagar o conforto desses pregadores? Ninguém, porque o governo não está nem aí para eles. O governo só se preocupa em época de escolher candidato. Fora isso, os governos viram as costas para eles. Então quem sustenta todo esse teatro religioso, quem sustenta esse palco de mentira, de engano e de estelionato, são os fiéis. Então esse entendimento aqui do Evangelho Eterno, eles falam que é amaldiçoado, eles falam que esse evangelho aqui é outro evangelho. Por quê? Porque as pessoas precisam estar com a sua mente no engano. Porque as pessoas religiosas nasceram para serem escravos. Nasceram para viver sob o domínio dos falsos mestres, dos falsos professores, dos falsos profetas. Por quê? Pela incredulidade. Porque a partir do momento que a pessoa começa a acreditar em Deus verdadeiramente, quando a pessoa começa a crer em Cristo, ela deixa de ouvir doutrinas de homens, ela deixa de ouvir estudos de homens e começa a buscar entendimento ela própria nos escritos bíblicos. E pedindo e clamando a Cristo, a Deus, Ele é que dará o ensinamento perfeito. Ele é que dará o conhecimento perfeito a respeito dos escritos bíblicos. Mas enquanto houver religião, enquanto houver quem sustenta todo esse sistema de mentira, sinto muito, o religioso nunca vai ter esse conhecimento. Então, vou ler Apocalipse 14, 6 e 7 de novo. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que tempo verbal que está aqui? Que tempo verbal que é que João escreveu aqui, estando aprisionado lá na ilha de Patmos? Por acaso ele mandou isso para o ano 2050? Ele mandou isso para o ano 2030? Ele mandou isso para o ano 3000? Claro que não. Aconteceu naquela geração, aconteceu naquele período, aconteceu naquele limite que o próprio Jesus falou lá no ano 33. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. E realmente aconteceu tudo lá no ano 70. Já vão fazer 2000 anos que esse juízo aconteceu, que a hora desse juízo aconteceu. João estava na ilha de Patmos, lá no meio das pedras, no meio das cobras, do jacaré, estava lá. Estava lá e num belo dia, chegou, quando se completou o tempo da volta do juiz, se completou o tempo para o tribunal do juiz ser implantado, lá no ano 66, 67, por aí, quem ele recebeu? A visita de quem? De Nero? De Pilatos? De outro discípulo? Não. Ele recebeu a visita de Cristo, que de uma forma na mente passou todo o entendimento. Então quer dizer, quando você lê isso aqui, gente, só você sendo um futurista, só você pertencendo a uma doutrina de futurista para você não conseguir enxergar isso daqui que estava sendo naqueles dias que João foi influenciado, ele foi inspirado por Cristo.
Porque todo o entendimento do ser humano, ele parte daqui, ó. Ele parte, a nossa alma, a nossa vida, ela se concentra nesse órgão chamado cérebro. E é do nosso cérebro que sai a voz, sai os pensamentos, sai os movimentos, sai o virar o olho, mexer a boca, mexer o pescoço, vem daqui. A inteligência, quando você começa a escrever algo, vem daqui. E foi aqui que ele recebeu. Quando fala que ele fala, eu fui arrebatado no espírito, na verdade, ele foi inspirado em sua mente. Ele recebeu a inspiração de Cristo no seu entendimento para escrever o livro apocalíptico, o livro da revelação, que fala que foi exclusivamente, somente, pontualmente para o grande juízo de Deus, o grande dia do Senhor, tá bom? Então vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço o seu joinha, peço que você comenta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Um beijo no seu coração, um abraço, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.